O meu nome é Márcia Freitas, eu tenho 54 anos, sou casada há 27 anos e tenho um filho com autismo. Nós moramos atualmente aqui em Portugal há 7 anos. Eu fui uma mulher com dependente emocional. Eu fui uma mulher que eu só me doava para os outros, eu só me responsabilizava pelos meus papéis. Eu esqueci de mim mesma. Eu esqueci que eu era uma mulher, que eu tinha necessidade, que eu tinha prioridade, que eu tinha sonhos. Esses sonhos foram engavetados, que eu não vivia mais, eu apenas vivia os meus papéis. Chegou um tempo da minha vida que eu só fui mãe. Eu deixei o papel de mulher, de esposa, de profissional e eu me dediquei 100% à maternidade. Eu queria muito ser mãe. E eu acreditei que o meu casamento, meu relacionamento fosse resistir a esse abandono. Mas nosso casamento se dissolveu, a relação se desgastou. E nós nos perdemos um do outro. Foi dolorido, foi importante também, porque depois nós nos ajustamos, nós nos descobrimos como casal, como seres que pensam e agem diferente. Porque eu sempre quis ser mãe, então eu esqueci meu papel de esposa, de profissional, de mulher. Desde criança, eu sempre quis ser aceita, eu sempre quis ser amada, eu sempre quis que as pessoas gostassem de mim, me acolhessem. Isso tudo porque eu fui rejeitada na minha infância. E eu trouxe essa rejeição para minha segunda infância, para minha adolescência, para minha fase adulta. Até um dia eu me senti no vazio existencial que eu não sabia o que era. Eu não me reconhecia mais como mulher, como esposa, como mãe. Então eu não sabia o que eu queria, eu não sabia por que e para que eu acordava todos os dias. Eu só ia executando o que ia aparecendo, as demandas do dia. Chegava no final do dia, eu estava cansada, exausta, porque eu não via resultado. Eu me movimentava e eu cada vez mais sem ver resultado, me sentindo nada. Quando nós viemos para Portugal, foi com a intenção de mudança, mudança financeira, mudança de comportamento, mudança de cultura, conhecer outras pessoas. Foi bom? Foi. Foi aqui que eu me vi nesse vazio existencial. Na realidade, lá no Brasil já existia. Só que eu ia jogando toalhas em cima, né? Então eu ia jogando para baixo do tapete. Eu não queria ver, eu não queria enxergar que o problema estava comigo, que era eu, porque eu não me via como mulher. Eu me via como uma pessoa que tinha que atender a necessidade do outro, que eu nasci para resolver, para apagar fogo das outras pessoas e as minhas necessidades deixadas de lado. É assim que eu me via. E foi assim a minha vida toda. Com 15 anos eu tive que começar a trabalhar para ajudar na minha casa com meus avós. Depois eu adotei as minhas sobrinhas. Elas foram morar com a gente. Elas eram pequenas, que tinham 2 e 4 anos. Depois eu fui cuidar dos meus avós porque estavam ficando idosos. E eu falei para o meu marido que nós íamos morar na casa dos meus avós. Mais uma vez eu abrindo mão da minha necessidade para atender a necessidade de outras pessoas. Hoje eu penso que eu poderia ter ido morar na minha casa e eu continuaria cuidando deles. Eu não ia desamparar eles. Só que eu acreditava que eu precisava ficar lá. E isso com o tempo foi desgastando a relação. Depois nasceu o João e eu só queria ser mãe. Eu esqueci de ser esposa. E meu relacionamento foi dissolvendo por total. Chegou até um certo ponto que cada um foi para o seu lado. Vivíamos no mesmo teto, mas com outros sonhos, outros objetivos, seguindo caminhos diferentes. Até que chegou um dia, nós entendemos que nós precisávamos conversar para que a gente pudesse ajustar a nossa relação, porque afinal de contas, nós casamos por amor, porque nós nos amávamos. Só que o amor, ele não suporta o desgaste emocional. O amor é tipo uma planta, ele tem que ser regado todos os dias, para que ele fortaleça, para que ele cresça, para que ele crie raízes fortificadas e nada possa derrubar. Quando nós decidimos vir para Portugal, nós queríamos uma nova oportunidade. Na realidade, quando nós viemos para Portugal, nós sabíamos que seria o primeiro momento que iríamos viver como família, eu, meu marido e meu filho. Começamos a trabalhar em empregos que eram totalmente diferentes das nossas áreas.
Começamos a integração do João na escola. Então, toda a nossa adaptação nos primeiros anos foram muito difíceis. Veio a pandemia, ficamos em casa e isso solidificou a nossa família. Só que com a pandemia veio um vazio. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu queria fazer. Meu sonho já tinha sido realizado, de vir morar em Portugal. Achava que ia ser diferente, que aquela dor que eu sentia, aquele vazio no Brasil ia passar. Só que não, cada vez estava mais vivo, mais latente. Eu senti uma necessidade de me redescobrir, de entender por quê. Para que eu acordo todos os dias? Eu não tenho um porquê e para quê. A procrastinação tomou conta da minha vida, os resultados negativos foram devastadores. E cada vez mais eu me afundando no meu próprio casulo, no meu próprio esconderijo que eu criei, na minha própria zona de conforto. Até que chegou um dia que eu não aguentei mais e falei: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que buscar ajuda. Eu não posso continuar da mesma maneira que eu estou. Foi quando eu comecei a me autoconhecer, a entender minhas fraquezas, minhas falhas, minhas lacunas abertas, entender quem eu era, o que eu queria, por que eu estava me sentindo naquele vazio existencial. E foi pouco a pouco, como um tijolinho lá montado em cima do outro, que começou a minha mudança. Eu comecei a entender que tudo começa em mim. Eu preciso estar bem internamente para que eu possa dar o melhor para o meu marido, o melhor para o meu filho, o melhor no meu trabalho. Só que eu era uma mulher fragmentada. Eu era uma mulher pela metade. Então eu dava a metade. Eu queria ajudar todo mundo ao mesmo tempo, atender as necessidades de todo mundo ao mesmo tempo, mas eu chegava pela metade. Eu atendia pela metade. Quando eu comecei a me redescobrir, e esse processo foi muito dolorido, porque eu tive que olhar para os meus defeitos, eu tive que olhar para os meus erros, eu tive que olhar para os hábitos que eu precisava retirar da minha vida para que eu pudesse incluir hábitos que pudessem me levar aonde eu queria. Naquele momento eu não sabia onde ainda eu queria chegar, mas eu sabia que eu não queria ficar mais naquele lugar, com aquele mesmo resultado. Eu era uma mulher irritada, eu não tinha paciência com meu filho, eu não tinha paciência no meu casamento, eu não tinha paciência comigo mesma. Aí, nesse processo de redescoberta, eu descobri que eu era uma mulher codependente emocional. Eu precisava agradar o outro para que ele ficasse, para que ele não me abandonasse, não me rejeitasse. Eu queria ser boazinha, ser aceita em todos os lugares. E isso eu descobri no emprego que eu tinha aqui em Portugal. E eu comecei a analisar. Eu passei a minha vida toda querendo agradar o outro. Eu passei a minha vida toda fazendo tudo pelo outro. Eu passei a minha vida toda abrindo mão das minhas vontades, dos meus sonhos, para que eu pudesse atender a necessidade do outro. E por isso que eu cheguei na exaustão, cansada, nesse vazio existencial. E eu comecei a descobrir que eu podia mudar, que ainda dava tempo sim. Eu tinha 50 anos, mas ainda dava tempo sim. Eu só precisava decidir. Eu só precisava decidir, colocar a mão na maçaneta, abrir a porta e ir embora. E seguir. Embora pelo meu caminho que eu sempre quis. A minha realização pessoal, a minha realização na maternidade, a minha realização no meu relacionamento. Pouco a pouco eu fui construindo a minha mudança. Eu fui alcançando os resultados que eu queria. E tudo eu fui documentando, anotando, escrevendo, porque eu sempre gostei de escrever. E hoje eu conheço o meu corpo, eu conheço as minhas emoções, eu consigo controlar as minhas emoções. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para minha vida e o que eu não quero mais para minha vida. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi também que a comparação ela nos adoece, que a rede social ela tem um lado positivo e o negativo. Eu tenho que extrair esse lado positivo onde vai fazer eu crescer, onde vai somar com o resultado que eu quero para minha vida. E tudo isso foi um processo dolorido, um processo exaustivo, mas eu criei ferramentas, eu criei metodologias que aplicadas você também consegue tomar decisão em mudar. Você não consegue mudar tudo ao mesmo tempo.
Você vai mudando gradativamente, vai entendendo quais são as tuas necessidades, vai entendendo o que você busca para a tua vida. Qual é a mudança que vai te fundamentar como mulher, que vai te fazer se tornar uma mulher com convicção, sabendo onde quer chegar, sabendo por quê e para quê que você acorda todos os dias. E foi por isso que eu criei o método Reencontro, onde você vai se reencontrar com você mesma, você vai resgatar a sua identidade, você vai se fortalecer, porque as 3 bases fundamentais para a sua vida é espírito, mente e corpo. É onde tudo começa. É onde você vai começar a tua transformação em se tornar a mulher que você quer ser. Se você tem 50, 60 anos, ainda dá tempo. Você só viveu a metade da tua vida, você ainda tem a metade pela frente. Você ainda pode ir trabalhar onde você quer, você ainda pode construir um relacionamento saudável, você pode ainda ter uma maternidade satisfatória. Ainda dá tempo, só precisa você decidir. Eu decidi há 4 anos atrás que aquela vida que eu estava levando não era o suficiente. Não era o que eu queria para mim. Que eu não queria chegar nos meus últimos dias, morrer e não ter feito o que eu vim fazer nesse mundo. Só que para eu conseguir chegar onde eu queria, eu precisava mudar. Mas eu não sabia que a mudança era tão dolorida. E eu precisava de ajuda. Sozinha você não vai conseguir. Você tem que decidir, mas você precisa que alguém pegue nas suas mãos, te dê as ferramentas necessárias para que você consiga o teu resultado. Então, por isso que eu tenho um convite especial para te fazer. Hoje, as vagas por reencontro estão abertas. Decide mudar. Decide buscar essa nova vida para você. Tudo vai fazer sentido a partir do momento que você fortalecer essas 3 bases na tua vida. Você vai se reencontrar com você mesma. Você vai alcançar os teus novos resultados. Ser essa nova mulher que você quer tanto ser. O link está aqui embaixo nesse vídeo. Você pode clicar, dar os valores, quantas vezes você pode parcelar. O método ele foi fundamentado em todas as experiências que eu tive, em tudo que eu vivi, a minha transformação, pesquisas, leitura, agregando valor no método. São ferramentas que eu usei no meu dia a dia que eu obtive resultado. Então, a partir de hoje, estão abertas vagas por reencontro. Não espera mais. Te aceita. Te reencontra. Você merece o melhor.